Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a expansão da República. Mas o que que tinha de especial nesse exército romano? O que que ele tinha de diferente dos outros exércitos? O exército romano ele era um exército extremamente conhecido, especialmente por sua organização e por causa das máquinas de guerra que esse exército tinha. Então vou explicar um pouquinho melhor esse exército todo e as suas características. Então, primeira característica do exército romano, o soldado romano comum, o soldado romano regular. O soldado romano comum, que é esse soldado que nós temos aqui, ele tinha algumas armas e algumas características peculiares, né? Primeira coisa, a sua arma principal era esse dardo curto aqui, que nós chamamos de javelin, né? Esse dardo curto, ele era funcional tanto para você estocar quanto para você lançar no seu inimigo, tá? Então ele era uma arma multiuso e ele era a arma primária que o soldado romano ele utilizava. E ele normalmente utilizava essa arma junto com esse escudo curvo dele, né? Esse escudo curvo aqui, ele era muito bem reforçado, então ele tinha uma borda de metal, né? Os romanos aprenderam a colocar essa borda de metal especialmente depois de enfrentarem os cartaginenses nas guerras púnicas. Ele também tinha uma bossa, que é essa partezinha central que você tem do escudo aqui. Ela era feita de metal para você atacar o seu inimigo, acertar a cabeça dele. Agora, qual que é a peculiaridade que você tem aqui? Né? Esse exército romano, esses soldados romanos, eles eram organizados em centúrias. E apesar do nome centúrias dar a entender que eram 100 homens, uma centúria ela era composta de 80 soldados e cada centúria ela era liderada por um centurião, né? Então o centurião é esse soldado que tem esse penacho, essa vassoura aqui na cabeça. Esse daqui ele era o líder de uma centúria. E essa centúria, à medida que o comandante deles, o centurião, dava as ordens, eles faziam formações militares diferentes, né? Como essas formações que aparecem aqui do lado, né? Aquela formação que aparece lá é chamada de testudo, que significa tartaruga em latim. Então, esse exército ele era muito bem organizado, muito bem treinado, porque de acordo com as ordens dos centuriões, os soldados eles faziam formações diferentes, utilizando seus escudos e utilizando a sua lança. Se essa lança se quebrasse, né, o soldado ele tinha uma espada secundária, que era essa espada curta aqui, chamada de gládio. O gládio não é uma espada muito longa, tá? Ele normalmente tem entre 50, no máximo 70 centímetros de lâmina, né? Com o cabo ele vai ficar em torno de 70 centímetros, não muito mais do que isso. E essa espada curta, quase um punhal, ela é afiada dos dois lados, ela era muito boa para você fazer atrás do escudo. Porque quando você está atrás do escudo, não adianta você ter uma espada longa. Você vai cortar assim, você vai matar o cara do seu lado. Então ele abria o escudo, estocava, voltava. Então essa era a arma secundária dele. Se essa arma ainda quebrasse, ele tinha uma arma terciária, que é um punjo, que é uma espécie de punhal que o soldado romano tinha. Então ele tinha todos esses equipamentos. E esse exército ele era organizado nessas centúrias. 5 centúrias formavam uma coorte e 10 coortes formavam uma legião, né, que era um grande conjunto que você tinha do exército romano. E esse exército romano ele trabalhava com infantaria, que são os soldados a pé, mas ele também tinha uma cavalaria, normalmente formada por pessoas mais nobres, por patrícios, né, porque ter cavalo custava muito caro, e a cavalaria era uma arma praticamente imparável, né, que você vai ter, e eles também tinham máquinas de guerra, ou eles tinham máquinas de cerco, né, que eram armas que o exército romano ele utilizava. Então aqui você tem algumas, né, por exemplo, essa que tem aqui em cima é uma espécie de balestra, né, que lançava grandes dardos. Às vezes esses dardos eles eram inflamados, eles estavam pegando fogo para você lançar nos seus inimigos. Um outro negócio que tinha um sistema parecido era esse daqui, tá? Uma espécie de balestra também que lançava grandes dardos. Aqui você tem espécies de catapultas, né, que eles também utilizavam, e esse daqui é o ariete. O ariete era uma espécie de casinha que eles rolavam até o portão de entrada da cidade inimiga, e dentro você tinha um grande negócio de madeira com uma cabeça de metal que eles puxavam para trás e depois ficavam batendo contra o portão até conseguirem abrir aquele portão. E isso daqui é uma representação de uma torre de cerco. A torre de cerco era uma torre que os romanos construíam com vários andares e degraus que eles rolavam para perto
da muralha para depois eles conseguirem invadir essa muralha. Ou seja, os romanos eles tinham um exército extremamente bem organizado, com uma infantaria, soldados a pé, organizados por esses centuriões, uma cavalaria e essas máquinas de guerra, essas máquinas de cerco. E com isso, os romanos eles vão conseguir conquistar um monte de territórios. A expansão romana ela tem duas fases diferentes. Na primeira fase, os romanos eles vão conquistar a Península Itálica. Então a cidade de Roma ela está aqui e essa cidade de Roma vai conseguir derrotar os outros povos que habitavam a Península Itálica. Então eles, por exemplo, vão enfrentar os etruscos que estavam aqui, vão derrotar esses etruscos. Eles vão conquistar os outros povos latinos que estavam aqui nessa região. E quem vai dar mais trabalho para eles, na verdade, são os gregos que estavam nesses territórios aqui na sola da bota. E os romanos vão conseguir derrotar esses povos da Península Itálica. Essa é a primeira fase que você tem da expansão de Roma. A segunda fase da expansão de Roma é um conjunto de guerras chamado de guerras púnicas. Contra quem que foram essas guerras púnicas? A palavra púnicas vem do termo latim punis, que significava fenícios na língua latina. Então, nessas guerras púnicas, os romanos vão enfrentar os fenícios, especialmente os fenícios de uma cidade que ficava aqui no norte da África, que era a colônia de Cartago. Então, os fenícios fundaram a colônia de Cartago, e essa colônia de Cartago era uma colônia que dominava o comércio marítimo em praticamente todo o mar Mediterrâneo. E eles conquistaram a Sicília, que é essa ilha aqui que fica na frente da Itália, e eles controlavam praticamente todo o comércio marítimo que você tem no mar Mediterrâneo. E você vai ter um conjunto de guerras da cidade de Roma contra essa cidade de Cartago, contra os cartaginenses. E esse conjunto de guerras é chamado de guerras púnicas. Foram 3 guerras dos romanos contra os cartaginenses, as 3 vencidas pelos romanos. A primeira foi pela posse da ilha da Sicília que os romanos acabaram vencendo. 10 anos depois, o filho de um dos generais derrotados, chamado de Aníbal Barca, era o nome do filho, o general Aníbal, ele vai tentar invadir a cidade de Roma. Só que para isso ele vai desembarcar suas tropas aqui, onde é que hoje é a Espanha, e ele vai derrotando as tropas romanas nesse caminho que ele estava fazendo em direção à cidade de Roma. E o exército dele era gigantesco, cerca de 50 mil homens, tinha elefantes de batalha no meio do exército dele, e os romanos não tinham jeito de derrotar esses cartaginenses. Até que os romanos pensaram, pô, a gente pode atacar Cartago. E quando eles atacaram Cartago, o general Aníbal foi obrigado a defender a cidade de Cartago, acabou sendo derrotado nesse processo. E na Terceira Guerra Púnica, os romanos eles inventaram uma desculpa que Cartago não estava pagando direito os impostos e acabaram destruindo a linda cidade de Cartago e levaram um carregamento enorme de sal. Sal custava uma fortuna naquele tempo para salgar a terra. Por que salgar a terra? Eles não queriam que nada mais crescesse naquela terra, eles queriam inutilizar o solo no qual a cidade de Cartago havia crescido. Resultado: 3 guerras púnicas, as 3 vencidas pelos romanos. E a consequência que a gente teve disso, nós chamamos de Mare Nostrum. Mare Nostrum, você não precisa ser craque em latim para saber o que isso significa. Mare Nostrum significa que o mar Mediterrâneo agora é controlado pelos romanos. O mar Mediterrâneo agora é o mar dos romanos. Tá? Então, o mar Mediterrâneo agora é uma lagoa dos romanos que vão controlar todo o comércio marítimo. O comércio marítimo que antes era dos cartaginenses, agora vai ser controlado pela cidade de Roma. Só que isso provocou uma série de consequências para a cidade de Roma. Algumas consequências foram boas, outras nem tanto. A principal consequência é o enriquecimento da cidade de Roma. A cidade de Roma enriqueceu. Os patrícios ficaram muito ricos, eles começaram a ganhar muito dinheiro com esse comércio. A cidade de Roma se embelezou, ela construiu grandes templos, grandes obras, coisas lindas de mármore, fontes, coisas maravilhosas. Então a cidade de Roma cresceu, mas não foi para todo mundo que esse crescimento aconteceu. Você teve, na verdade, um aumento da desigualdade social.
Quem é rico começou a ficar mais rico, mas os pobres, especialmente os plebeus e os veteranos de guerra, os soldados que estavam aposentados, que não conseguiam mais lutar, eles começaram a ficar mais pobres. E o rico cada vez ficou mais rico e o pobre cada vez ficou mais pobre nessa distância que você tem da desigualdade social de Roma. Isso vai provocar alguns problemas, porque a cidade de Roma vai começar a ter muito pobre mesmo. Tá? Uma outra questão que você tem é um aumento do número de escravos na cidade de Roma. Então, como os escravos normalmente eram prisioneiros de guerra, e Roma venceu muitas guerras, a quantidade de escravos em Roma cresceu muito. Né? Lembrando que o escravo podia ser de qualquer povo, ele podia ser branco, negro, asiático, africano, oriental, grego, de qualquer povo que eles conquistassem. E normalmente esses escravos faziam serviços domésticos, eles trabalhavam dentro da casa dos patrícios. Agora, quando você começa a ter muitos escravos, esses escravos começam a fazer os serviços que os plebeus faziam antes, o que aumenta a desigualdade social, porque agora o plebeu fica mais desempregado. Então o rico ficou mais rico e o pobre ficou ainda mais pobre. E uma outra consequência que você tem é que essa desigualdade social e essa quantidade de pobres que você vai ter na cidade de Roma vai provocar uma crise política muito forte na cidade de Roma. Roma estava cheia de pobre, e se ela estava cheia de pobre, ela estava cheia de problema. Tá? Tinha muitos problemas acontecendo na cidade de Roma, e a consequência disso, o resultado disso, a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!